E retorno aos candidatos. Devo de enviar um feedback? Não devo de enviar um feedback? Deixo a pessoa falando sozinha. O que eu faço? Tá? Essa etapa é uma etapa muito importante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, mostrou que a ausência de feedback é o maior motivo de frustração dos candidatos em um recrutamento. Isso se torna algo assim, sem empatia total, tá? E prejudica muito a imagem daquela empresa. Por quê? Empresas grandes, como Coca-Cola, Loja Americana, Casas Bahia, você entende que tem grande volume e eles já botam até no automático, né? Hoje, através das plataformas do Gup, enfim, já vai até no automático, você já recebe até no automático. Mas empresas que estão começando ou empresas de médio porte, isso, o retorno, o feedback, gera sim um conflito entre os candidatos e gera sim essa falta de empatia, as pessoas não quererem, porque ela já pensa assim: se o recrutamento dessa empresa é desse jeito, imagine trabalhando dentro dessa empresa. Ele não vai me pagar, não vai me dar satisfação, ele vai sumir com as minhas horas, sumir com os meus documentos, enfim, acaba tornando uma imagem agressiva da empresa, da própria cultura da empresa, e acaba diminuindo as pessoas, porque a gente acha que não, mas as pessoas conversam. Hoje, com o LinkedIn, as pessoas publicam. Então, se você não tiver bem alinhado com o seu funcionário, com o seu candidato, que são as pessoas mais importantes dentro da sua empresa, porque um funcionário não estando alinhado, ele não coopera e você não progride e acaba não tendo cliente, você se torna assim um fracasso, tá? Então, dê o retorno. Juliana, mas eu sou uma consultoria. E aí? Mas você tem um nome, tá? Você tem um nome a zelar. A empresa tem o nome dela a zelar. Então, ela vai lembrar, eu fiz a consultoria já com essa empresa aí, ó, mó furada, mó mentira. Tem isso, tá? Então, não se esqueça que o seu nome é o seu CNPJ. Então, aonde você estiver, você tem que trabalhar com excelência. Então, se você está trabalhando para a empresa X, mas aquela empresa X não tem hábito de fazer isso, porém você está trabalhando para aquela empresa, faça você, tá? Você é o recrutador, você é que tem que dar o retorno. E por que a gente precisa dar retorno? Por que a pessoa simplesmente não entende que o silêncio é um não, né? Porque processos seletivos, eles causam muita ansiedade, insegurança, tá? Uma certa agonia, porque a pessoa, quando ela está procurando um emprego, ela não está procurando um emprego para ficar feliz, enfim. Ela procura para ter uma qualidade de vida. Às vezes para se alimentar, para se vestir, para pagar algo, mesmo que ela não precisa de nada, pagar nada. Ela sim está trabalhando por algum motivo. Então ela se dedica, tá ali, ela gasta às vezes vale transporte, ela gasta roupa, ela gasta maquiagem, ela gasta o tempo dela, um alimento. Então a ausência ela diminui as chances do candidato não querer mais participar daquela empresa. Então ela vai falar, abriu uma outra vaga daqui a um ano. Ele vai falar, não vou entrar não. Pô, fiz ano passado, ninguém me respondeu até hoje, para que eu vou mandar? É uma mentira isso. Então eles identificam de que é algo negativo e isso não é legal, tá? Em cima de consultorias, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A nossa consultoria ela é tanto de RH como de carreira. Então a gente faz currículo também, a gente vende currículo, enfim. E muitas pessoas acabam depois conhecendo o nosso trabalho. Então ela pensa, putz, que legal, a menina fez a entrevista comigo, eu não passei, ela me deu o retorno. Às vezes, dependendo do candidato, a gente dá uma dica ou outra para a pessoa modificar o currículo, tá? Poucas vezes que a gente faz isso. E, então, assim, ela identifica que a gente é uma empresa humana, tá? Então, assim, é um ponto que
Vale a pena você ter o retorno? Vale, porque quando ela estiver passando pelo LinkedIn, ela vê uma publicação minha, ela pode querer aceitar meus serviços de um currículo, enfim, querer comprar algo meu, querer indicar a minha empresa por conta do meu, como é que eu posso falar, do meu tratamento que eu tive em relação a ela, o cuidado que eu tive em relação a ela no dia do processo seletivo, tá? Então, hoje, como aqui que a gente está aprendendo é sobre consultoria de RH, eu estou ensinando para vocês a serem humanos, tá? Então, seja um RH humanizado, que assim você ganha um retorno muito grande lá na frente. Robôs, que como a gente tem no Gup, como a gente tem em outros lugares, existem pessoas por trás trabalhando. Então, assim, como você não tem a plataforma, você é no manual, crie um, mas não crie algo robotizado, tá? Escreva, mostre a participação dela. Se você quiser dar uma dica, algum ponto no currículo dela, dê uma dica, mas não entre em assuntos do que eu posso falar assim, um feedback, como se você estivesse passando um feedback de uma simulação de entrevista, tá? Simulação de entrevista é uma coisa, retorno de candidato é outra, tá? Posso até explicar um pouco isso mais lá para frente. Mas não confunda, tá? Não fale do comportamento da pessoa, não fale do jeito dela, não fale, isso não pode. Você precisa dar somente um retorno de que ela não passou, que o currículo dela vai ficar no seu banco de dados, caso você tenha, ou peça para ela te acompanhar no LinkedIn, que você divulga diversas vagas por lá. Enfim, dê retornos sucintos, tá? Não aprofunda, porque feedback comportamental não é bem visto aqui, tá? E qual é o melhor canal para você entrar em contato com a pessoa, tá? Para mim, o melhor é um e-mail ou um WhatsApp. Por quê? E-mail, se você fez o processo todo por lá, você encaminha um e-mail. WhatsApp, se foi o processo direto para o seu WhatsApp, tá? Então, escolha um meio de realizar e faça. E caso o candidato tenha alguma dúvida, tá? Ele vai te mandar, ele vai te responder, mas lembre-se, tá? E-mails muito prontos, como eu falei aqui, com fotos, enfim, robotizado, como o da Gup que não é errado, mas é robotizado, então vamos tentar ser mais humano possível, não é bem visto, tá? Então, quando você precisou do candidato, você entrou em contato com ele, mandou mensagem, respondeu. Então, por ele não passar, você vai descartar? Não vai. Então, trate ele de forma humana, tá? Ele também tem sentimento, ele também tem desejo, ele também tá ali procurando uma oportunidade. Então, lembre-se disso. Vamos ter empatia em cima das pessoas, tá bom? Prazo para dar o feedback. Aqui, eu aconselho você estipular um prazo. Então, por exemplo, você fez a entrevista, você criou já o parecer, você já marcou a entrevista com aquelas pessoas, porém, existem pessoas muito, muito, muito fora do alinhamento de perfil. O que você faz? Juliana, eu demoro, eu esqueço, eu ignoro? Não. Fez a entrevista hoje, você já viu que aquela pessoa não é legal, não é boa? Cara, no outro dia já envia. No outro dia já manda o feedback. Olha, muito obrigada, nananana, tchau. Já descarta. A pessoa não cria expectativa, você não esquece da pessoa e fica tudo 0-0, tá? Então eu aconselho sempre você a fazer em seguida, tá? Não no mesmo dia, tá, gente? Mesmo dia não. Não faça no mesmo dia. Deixe pelo menos 24 horas, 48 horas. No mesmo dia não faça, não é legal.